Faça um programa que inicialize um vetor de inteiros com 10 posições. Em seguida, o programa lê um número inteiro, que eu vou estar chamando esse inteiro de chave, né? Ele vai ler uma chave. O programa deve informar qual a posição, isto é, qual o índice em relação àquele vetor em que a chave se encontra. Ou seja, eu estou fazendo uma busca no vetor por um determinado número. Então, se o número que eu quero buscar, se a chave que eu informar existir no vetor, o programa deve informar qual a posição, né, qual o índice do elemento no vetor. Caso não exista, ele vai informar -1. Por exemplo, para o vetor 35, 7, 20, 30, 81, 1, 30, 20, 21 e 70, se o número lido, né, a chave for 35, ele vai imprimir 0, porque 0 é a posição do 35 em relação ao vetor. Se o número lido for 30, aí ele vai procurar aqui onde tem 30, olha, tem um 30 bem aqui e tem um 30 nessa outra posição. Então ele vai devolver a posição do primeiro 30 que ele encontrar. Encontrou 30, devolve a primeira posição e já pode encerrar, não precisa nem procurar o restante. Se o número lido for 15, ele vai procurar em todo o vetor, não vai encontrar, então vai devolver o número -1, ok? Pois bem, só para facilitar, eu já deixei aqui a lista, né, o vetor com os valores, só para que eu copie e cole lá no programa quando eu for escrever o programa. Aqui está o programa. Para definir um vetor, a gente utiliza tipo, nome da variável que vai representar o vetor e entre colchetes o tamanho desse vetor, ponto e vírgula. Para inicializar o vetor, eu tenho várias formas. Uma delas é fazendo a leitura dos valores através de um laço de repetição que varia de 0 até o tamanho do vetor -1. Eu posso fazer, por exemplo, da seguinte forma: v índice 0 recebe um determinado valor, v índice 1 recebe outro determinado valor. Então eu vou colar aqui aquele vetor só para a gente utilizar esses números aqui para ir preenchendo o vetor que eu quero. Então, v0 recebe 35, v1 recebe 70, e aí eu preciso colocar o ponto e vírgula, não posso esquecer desse ponto e vírgula. V índice 2 recebe 20, V índice 3 recebe 30, V índice 4 recebe 81, V índice 5 recebe 1, V índice 6 recebe 30, V índice 7 recebe 20, V índice 8 recebe 21 e V índice 9 recebe 70. Se vocês contarem, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posições. O vetor tem 10 posições. Em seguida, o programa lê uma chave e devolve a posição em relação ao vetor daquela chave lida. Então eu preciso aqui de uma variável que eu vou chamar de chave, que vai ser utilizada para ler do usuário qual o valor que ele vai buscar. Então essa é a chave que eu vou procurar no meu vetor. Então eu preciso utilizar uma estrutura que permita que eu percorra todos os elementos do vetor em busca desse elemento. Eu poderia fazer aqui vários sys, um em cima de cada posição, só que esse tipo de implementação tornaria o programa nada flexível. Se eu precisasse aumentar a quantidade de vetores, eu precisaria aumentar o tamanho do código. Então é importante que a gente utilize uma estrutura de repetição para buscar nesse vetor o valor que eu quero. Então vou trabalhar aqui com a variável de controle i e vou utilizar a estrutura de repetição for para varrer o vetor. E essa variável de controle irá da posição 0 até a posição, como eu estou trabalhando com a posição 10, eu vou até a posição 9. Então i menor do que 10. Enquanto i for menor do que 10, eu vou estar
realizando alguma coisa dentro desse laço. Incremento o contador, e aqui eu vou fazer exatamente o que o programa está solicitando. A partir desse momento, ó, eu vou mandar exibir apenas o valor de v índice i, para que a gente entenda o que está acontecendo com esse laço de repetição. Salvei, agora eu vou compilar. Ele está aguardando a chave, né? Vou colocar aqui só uma chave qualquer, 5. E olha o que aquele laço de repetição está fazendo. Está imprimindo todas as posições do vetor. Só que não é isso que eu quero. Eu não quero que seja impresso o vetor. Deixa eu só colocar aqui uma mensagem para ficar fácil da gente lembrar o que o programa está querendo. Eu não quero que esse laço imprima o vetor. Eu quero que ele percorra o vetor e consulte cada uma das posições e compare com a chave. Então o que eu quero é exatamente fazer uma consulta, uma análise, né? uma condição. Se a chave for igual ao conteúdo da posição i do vetor v, o que é que o programa vai fazer? Vai encerrar e vai mostrar qual a chave, qual o valor da posição, né? Qual o valor da posição referente à chave em relação ao vetor. Então, quando essa condição for satisfeita, eu posso encerrar o laço de repetição. Isso é feito através do comando break. Quando o laço de repetição for finalizado, eu posso fazer um teste aqui no final. Se i for menor do que 10, né? Porque eu não posso ter uma posição 10. Né? Se for menor do que 10, então significa que eu encontrei a chave. Encontrei a posição da chave. Se não, significa que eu não encontrei aquela chave dentro do vetor. Então, caso essa condição seja satisfeita, vou informar a posição através da variável de controle. Posição da chave. Caso contrário, vou informar -1. É isso que o problema estava sugerindo que fosse feito. Então vamos lá, vamos testar novamente. Preciso compilar outra vez. E agora vou executar outra vez. Informe a chave. Vou colocar aqui o valor 5. Percebam que o valor 5 não está presente no vetor. Então ele vai retornar a posição -1. Agora se eu informar a posição 35, posição 0. Informar a chave 70, posição 1. Chave 20, posição 2. Chave 81, posição 4, e assim por diante, ok? Então essa é a implementação daquele problema que nós vimos. Deixa eu ampliar aqui para que você tenha uma visão geral do problema. Outra forma que eu tenho de inicializar o vetor, se eu tiver os valores já diretamente, eu posso fazer da seguinte forma. Em vez de eu fazer a atribuição a cada posição, assumindo que o vetor tem tamanho 10, eu posso fazer o seguinte. V recebe aliás, aqui não, desculpa. Aqui na inicialização. V índice 10 recebe entre chaves todos os valores que o vetor irá conter. Então, para cada posição, eu tenho uma atribuição direta para a posição do vetor. Então, para a posição 0 do vetor, eu tenho 35. Para a posição 1 do vetor, eu tenho 70 e assim por diante. Okay? Então, essa é outra forma de inicializar o vetor.